Olá, estamos iniciando mais uma reunião semanal da Fundação Espaço Democrático, dessa vez para tratar da situação política mundial, como todos sabem, fortemente afetada pela volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Participam desta reunião os seguintes consultores e colaboradores do Espaço Democrático: Eduardo Jorge, médico sanitarista, ambientalista, o professor Luiz Alberto Machado, economista, o engenheiro Mário Pardini, o nosso convidado especial de hoje, que é o sociólogo Lucas Reis, que participa dessa reunião, o nosso consultor em saúde, Januário Montoni, o cientista político Rubens Figueiredo, o professor Roberto Macedo, economista, o sociólogo Túlio Kahn, o cientista político Rogério Schmidt, a Ivane Bosco, que é a secretária nacional da Fundação Espaço Democrático, e o diretor superintendente do Espaço Democrático, João Francisco Aprá. Sejam todos muito bem-vindos à reunião. Para tratar dessa geopolítica em transformação, nós convidamos um grande especialista no tema, que é o professor de Relações Internacionais da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, Gunther Hudzit. Ele também é professor convidado da Universidade da Força Aérea, a Unifa. Professor Gunther, seja muito bem-vindo mais uma vez, não é, ao Espaço Democrático. Sérgio, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Professor Gunther, há um ano, o senhor deu uma entrevista aqui em que afirmou, se eu me lembro bem, que acabou aquele mundo nascido da Segunda Guerra Mundial, da ONU, da Guerra Fria entre as duas maiores potências nucleares do planeta, a chamada Pax Americana, enfim. Agora, a minha pergunta é: que mundo novo é esse que parece estranho que nós estamos vivendo, em que, por exemplo, o presidente da maior potência agride seus velhos aliados e fala bem manso com Vladimir Putin? Que mundo é esse, professor? Olha, Rondino, se ele souber, né, ele, presidente Donald Trump, se ele souber para onde ele quer ir, eu já vou estar feliz. Porque as medidas que ele vem tomando são bastante desconexas, até contraditórias, né, como você mesmo disse, atacando aliados, né, e confraternizando com um inimigo já histórico mesmo dos Estados Unidos, Rússia, e que, portanto, está deixando o mundo inteiro sem saber direito para onde ir. Há um ano atrás, eu conversei com vocês, o mundo estava caminhando para uma nova bipolaridade entre as democracias ocidentais e os regimes autocráticos, autoritários, ditatoriais, deem o adjetivo que vocês quiserem, né? Que era a presidência, né, agora ex-presidente, né, Joe Biden, e que conformava, não só em discurso, mas em ações, essa nova realidade. E havia, inclusive, né, uma frase que foi muito, uma ideia e frase que foi muito repetida, e com isso os dois lados estariam disputando o apoio do Sul global, onde o Brasil estaria, né? Eu nunca gostei de Sul global, mas, bom, na verdade hoje até isso desapareceu. E tem data para isso. Entre os dias 28 de fevereiro, agora de 25, e 7 de março de 25, esse mundo que estava se conformando efetivamente acabou. Dia 28 de fevereiro foi aquela famosa reunião na Casa Branca, no Salão Oval, em que o vice-presidente J.D. Vance começou um bate-boca com Zelensky e descambou para quase, quase uma agressão mesmo. Tá? E ali ficou claro que o governo americano estava rompendo com a Ucrânia. Isso foi numa sexta-feira. No dia 2, no domingo, logo seguinte, se reuniram em Londres, numa reunião de emergência, primeiro-ministro britânico, os representantes da França, da Alemanha, da Dinamarca, da Espanha, da Polônia, da Itália, do Canadá, da Austrália, Nova Zelândia e Japão. Todos eles se reunindo para discutir como é que nós vamos apoiar a Ucrânia e como a Europa vai se reorganizar diante desse rompimento. E logo em seguida vem também reuniões de emergências seguidas. Na quarta-feira à noite,
o presidente Macron fez um discurso em cadeia nacional dizendo que ia anunciando para os franceses que ele iria conversar com os outros líderes europeus para estender o guarda-chuva nuclear francês para todos. E na sexta-feira à noite, no dia 7 de março, o primeiro-ministro Donald Tusk, da Polônia, fez um discurso no parlamento polonês, eh, anunciando projeto de convocação de todos os homens para formar um exército de reserva, coisa que tinha sido abolido, né? Virou um exército profissional na Polônia, para ter um exército de 500 mil soldados. E o mais importante, no final ele falou: acredito que se nós tivéssemos, e aí aspas, literalmente, acredito que se nós tivéssemos uma arma nuclear, nós não estaríamos com essa sensação de ameaça. Isso é um longo caminho e que precisa de consenso. Fecha aspas. Ou seja, ele abriu a discussão para a sociedade polonesa da necessidade ou não, mas ele está defendendo, da Polônia ter sua arma nuclear. Com um detalhe: a Polônia faz parte do Tratado de Não Proliferação, portanto, ela teoricamente está proibida de ter isso. Ou seja, nessa semana, entre o dia 28 de fevereiro e 7 de março, os europeus declararam a sua independência, reconhecendo que não tem mais os Estados Unidos para protegê-los. Isso já ficou claro nos discursos J.D. Vance, do secretário de Defesa, hashtag, também na Conferência de Segurança de Munique, e nas palavras do próprio presidente Donald Trump. Então, aquele mundo que nós crescemos, todos nós aqui crescemos, sabendo que Estados Unidos e Europa eram aliados para o que desse e viesse, que foi a espinha dorsal para a estabilidade do mundo, isso acabou. E, portanto, sim, estamos indo para uma nova realidade que a gente não sabe direito para onde é, mas tudo indica que é um mundo que Donald Trump acredita que quem pode mais chora menos. O que a gente tem começado a ouvir de a lei da selva. Professor, boa tarde. Professor Guter. O Rondino, muito gentilmente e organizadamente, me mandou a sua palestra de um ano atrás, em março de 2024, e eu assisti ela todinha, Rondino. E gostei muito. E até lembro que o senhor, professor, fala daquele período pequeno pós Segunda Guerra Mundial, 45 a 49, que o mundo estava numa espécie de compasso de espera, até que se definiu em 49 e foi aquele período de Guerra Fria, aberto pela Coreia, como o senhor explicou e tudo, né? Então, eu me lembro, então, quero fazer uma referência a esse período de 45 a 49, para lembrar o fato que, para mim, foi muito importante na minha formação política, que foi a libertação da Índia, em 47. Exatamente rompeu aquilo que o senhor falava, da Pax Britânica, porque a Índia era a joia da coroa. Quando o Gandhi liderou de forma brilhante a libertação da Índia, do continente indiano, aquela Pax Britânica imediatamente entrou em colapso e seguiu-se todo o período de descolonização. Da Ásia foi para a África, todo o mundo inteiro, todas as colônias foram libertadas, se libertaram a partir daquele momento de 47. E eu falo isso porque o Gandhi, ele tinha 3 princípios. Eu troquei o Lenin pelo Gandhi, então ganhei bastante, diga de passagem. Então, o Gandhi tinha 3 princípios. Era Satyagraha, que era o princípio da ação pela não violência, porque ele acha que a violência nunca constrói e não permite a recomposição dos consensos e das amizades para se seguir adiante. Então, a tática era Satyagraha. Havia a Swaraj, que era a busca do autogoverno. A Índia precisava se autogovernar, ou seja, né, precisava ficar independente. E havia o Swadesh, que era um princípio que a economia
tinha que ser interna, autossustentada internamente, né? Não podia depender da economia de outros países, principalmente da metrópole, né? Então não, todo mundo tem que costurar, todo mundo tem que fiar, todo mundo tem que usar carro, vamos deixar de comprar o que vem da Manchester, né? Então, eram os três princípios. E foi uma coisa fantástica de como esse homem conseguiu libertar um continente. Porque, se você imaginar hoje, né, a Índia, o Paquistão e Bangladesh são 3 dos 10 maiores países do mundo em população. Então, esse processo foi altamente progressista, humanista, que libertou um continente inteiro, que hoje vai do Paquistão, passando pela Índia até Bangladesh. Então, aquilo fazia sentido na época, fazia sentido e muita gente seguiu isso no mundo, foi uma coisa muito positiva, porque isso foi a liderança do processo de descolonização e o mundo avançou muito com isso. Mas a gente andou muito de lá para cá, né? Então, esse princípio do Swadesh, a alta sustentabilidade, ainda tem algum valor? Tem, principalmente para algumas questões ecológicas, vamos dizer assim, né? Comprar o mais perto possível de casa, tem algum sentido ecológico, vamos dizer assim, né? Mas do ponto de vista da economia, quando o mundo evoluiu para um período em que a liberdade, o comércio, os direitos humanos foram reconhecidos como direito pela primeira vez, que foi a primeira e maior resposta que a ONU deu ao totalitarismo. E a democracia liberal cresceu nesse período, avançou em número e em população coberta pela democracia liberal representativa. Isso significou um progresso econômico, social extraordinário na humanidade inteira. Todos os números mostram isso, né? A gente se queixa, o mundo se queixa, mas compare o que era a primeira metade do século passado com como a gente terminou o século e como começou o século. Então, foi um progresso extraordinário. E um dos pontos fundamentais desse progresso foi o processo da integração econômica, o desenvolvimento da comunicação, o desenvolvimento da informática, o desenvolvimento do transporte, o desenvolvimento do comércio, foi uma coisa extraordinária. E potencializou as chamadas forças produtivas do mundo inteiro. É isso que melhorou a condição de vida. Isso que melhorou a possibilidade de você ter uma saúde hoje muito mais potente à disposição da humanidade inteira. Por exemplo, na área da saúde, o que aconteceu nesse meio tempo foi uma coisa fantástica, fantástica. Por quê? Porque havia essa integração econômica do mundo, que se chamava globalização, os franceses chamam de mundialização, pode dizer o que quer. Mas que isso foi uma coisa extraordinária. Portanto, nós estamos num período muito diferente daquela época do Gandhi. Hoje, professor, com todo esse avanço da integração mundial, é possível você construir, fabricar, por exemplo, esse ícone da modernidade, esse computador de bolso que o pessoal usa para lá e para cá, que é telefone, computador, guia de viagem, enciclopédia britânica, tudo ao mesmo tempo, né? É possível construir algo desse tipo se não houver uma integração econômica que passe pela China, por Taiwan, pela Bolívia, pelos Estados Unidos, pela Finlândia. Então, hoje, você relançar o slogan de Alemanha primeiro, a Rússia primeiro, o Brasil primeiro, os Estados Unidos primeiro, do ponto de vista até da teologia marxista-leninista, né? Materialismo dialético e materialismo histórico, reacionário. Reacionário. Como é que você pode deter essa integração, essa potência das forças produtivas se desenvolvendo em conjunto com o mundo inteiro pelo slogan demagógico de direita e de esquerda de que o Brasil primeiro acima de tudo? Isso aí não tem condição de ir adiante. E é verdade, então, concluindo, né, eu acho, né, que os Estados Unidos é hoje, né, um território em disputa. Em disputa. Mas aqueles países que adotaram a política da democracia, dos direitos humanos, da liberdade, da integração, da globalização, da mundialização, que possibilitaram, esses países estão no caminho do desenvolvimento. Essas autocracias de direita e de esquerda, eles estão, como se dizia antigamente, no sentido reacionário. Não podem impedir o desenvolvimento das forças produtivas ao ponto que eles chegaram. Assim, termino dizendo, né, que, na verdade, o senhor tem razão na sua fala de há um ano atrás, que há uma guerra fria, uma disputa
entre os países que adotam de forma sincera a democracia liberal representativa, com todas as suas consequências, e os autocratas, de direita e de esquerda. A única diferença agora é que o território dos Estados Unidos é um território em disputa. E, felizmente, existe tradição democrática para se ter esperança que não é uma disputa perdida para nós, que acreditamos na democracia liberal representativa, na liberdade, nos direitos humanos. Vai continuar sendo, então, a época da disputa entre aqueles que acreditam na democracia e aqueles que preferem a ditadura, a autocracia, seja ela teocrática, de esquerda ou de direita. Olha, Eduardo, eu torço que você esteja certo, que não vai ter essa disputa, mas pelos resultados das eleições, para começar, a gente não pode esquecer, para começar pelo Brexit. O Brexit foi o primeiro lampejo desse neonacionalismo, isolacionismo, que ganhou força, né, a separação do Reino Unido da União Europeia. Logo em seguida veio o próprio Trump 1, tá? Nas últimas eleições nacionais na Europa, a extrema-direita nacionalista está ganhando força. O último exemplo foi a eleição geral na Alemanha, em que a AfD, que só não tem o nome, né, neonazista oficialmente, porque não pode na Alemanha, mas é ligado totalmente à visão, né, neonazista, ganhou a segunda maior bancada, né, do parlamento do Reichstag, com 28%, se eu não me engano, dos votos, e Donald Trump. Donald Trump com, né, os seus seguidores e ideólogos. E porque eu digo isso porque já ficou famoso, né? Ficaram famosos as cenas do Elon Musk no CPAC, né? Fazendo aquela saudação, que ele falou que foi mandar um beijinho, mas parece muito mais uma saudação nazista. E principalmente do Steve Bannon, que foi o grande teórico por trás da ascensão do Trump, que também nesse CPAC, né, que é a convenção conservadora, fez claramente uma saudação nazista, né, bater no peito e esticou a mão direita. E alguns depois também fizeram isso. Então, o que eu quero dizer com isso é que, devido justamente a essa globalização, que levou ao progresso econômico, que nunca na história da humanidade tantos saíram tão rápido da miséria absoluta, basta ver China e Índia, né, que abraçaram o capitalismo e abraçaram o livre comércio. Ah, China livre comércio a gente pode conversar um pouquinho, mas se integrar à economia global. Por outro lado, tem os perdedores da globalização. E por justamente viverem em estados democráticos, eles começam a expressar as suas insatisfações. Trump é resultado disso. A extrema-direita na Europa é resultado disso. Desses, entre aspas, perdedores da globalização, que perderam seus empregos, que esses empregos foram transferidos para outros lugares do planeta, especialmente China e também nos Estados Unidos, olha para o México, e que culpam eles por não conseguirem voltar a ter o seu padrão de vida como eles tinham antes. Então, nesse momento, eu vejo esse Ocidente, né, numa expressão que já ficou, né, relativamente famosa, numa recessão, né, democrática, em que você tem a ascensão dentro das democracias de partidos que não são nada democráticos. E por isso que me preocupa, sim, o que a Europa, os governos europeus vão conseguir entregar para os seus eleitores nesses próximos 4 anos. Porque se o padrão de vida dos europeus não melhorar nos próximos 4 anos, eu tenho um receio gigantesco de que no próximo ciclo eleitoral europeu, essa extrema-direita possa chegar ao poder. Perfeito. Professor Luiz Alberto Machado, sua pergunta? Eu vou retomar a questão colocada pelo Rondini, de certa forma, recolocada pelo Eduardo Jorge, em outros termos. Por incrível coincidência, eu recebi ontem um artigo de Jorge Cimeira Jacó, que tem por título
o troglodita Donald Trump. E depois de fazer uma série de reflexões, ele coloca que a Pax Americana corre perigo. A geopolítica foi colocada de ponta cabeça. Na crise de 29, ao contrário do que muitos acreditam, foi motivada justamente pelo aumento das tarifas sobre importação, aumento da taxa de juros pelo Tesouro Americano e inação do governo nas corridas aos depósitos dos bancos. Hoje, o Trump está se comportando como um agente do caos, que usa da força extrema para tirar vantagem das outras nações. Abandonando o soft power que deu ao mundo a Pax Americana desde 1945 e ao mundo uma admiração pelos americanos, ele poderá ter como resultado não esperado e nem desejado. É aí que eu queria chegar. Caso ele leve a cabo todas as ameaças que ele vem fazendo na guerra comercial, ele vai provocar um isolacionismo brutal dos Estados Unidos. Será que isso é esperado e desejado por ele? Olha, Machado, estava conversando com um amigo, né, e ele me chamou a atenção, e foi semana passada. Ele me chamou a atenção do livro do Bob Woodward, né, o famoso que ajudou a derrubar o Nixon, né, que ele escreveu um livro, agora estou esquecendo o nome, né, logo no comecinho do primeiro governo Trump, em que o Woodward coloca claramente, isso eu fiquei espantado, falei, Léo, você vai ter que me mostrar isso, que eu não li esse livro, vou até, se ele não mostrar, vou comprar. Que o Woodward coloca claramente que as decisões do governo Trump, eram tomadas aleatoriamente, momentaneamente, sem um grande objetivo final. E que não foi tão ruim assim, porque havia uma série de assessores de altíssimo nível, né? Então, o National Security Advisor, o secretário de Defesa, secretário de Estado, o embaixador, né, Bolton junto à ONU logo no comecinho, que esses que ganharam inclusive um apelido, né, os adultos na sala, conseguiram limitar muito essas medidas aleatórias, estapafúrdias, contraditórias que o Trump estava tomando no primeiro mandato. O que me preocupa é que esse segundo mandato, e ele sabendo que isso foi feito, ele se cercou somente de pessoas extremamente leais a ele e que, portanto, fazem tudo. O caso do vice-presidente, né, VJ Vance, há uma forte suspeita de que a briga que ele começou com o Zelensky ali no Salão Oval foi para, como dizem hoje em dia, né, lacrar na internet e ele começar a se cacifar para ser o candidato republicano daqui a 4 anos. Então, o Vance, que foi extremamente crítico do Trump, para ser escolhido como vice do Trump, fez uma transformação gigantesca e está sendo mais Trump do que Trump. Então, o que eu quero dizer com isso é que se o Woodward tiver correto, que no primeiro governo as decisões eram tomadas pelo Trump aleatoriamente, para quem conseguisse convencê-lo naquele momento, e isso foi limitado, isso continua agora e com o agravante de que não tem mais esses adultos na sala, e aí é que a gente está olhando essas medidas extremamente contraditórias, contrárias à economia americana e que vão trazer um peso muito grande, tanto interna quanto externamente, porque você tem toda a razão ali ao falar que o impacto na imagem americana no mundo está sendo gigantesco. É, é, e não só naquelas sociedades que já não gostavam dos americanos, naquelas sociedades que gostavam dos Estados Unidos, que viam os Estados Unidos como
né? Gostando ou não é quem nos protege. Estou falando da Europa. Então, se realmente o Woodward tiver com razão de que são medidas tomadas aleatoriamente, isso só vai piorar. Eu espero que ele não esteja certo. Eduardo, mais Sim. uma pergunta. Fiquei pensando naquela questão que o professor colocou, do risco que é o crescimento dos populistas de esquerda e de direita na Europa. Eu sempre faço questão de dizer que esses populistas nacionalistas são de esquerda e de direita. Vamos pegar o caso da França, por exemplo. O que é a França de pé, a França insubmissa, comparando com a tropa do Le Pen? Nacionalistas, de direita e de esquerda, prometendo reconstruir a grande França. O que é a grande França? A grande França é a França do colonialismo, quando eles dominavam a Indochina, quando eles controlavam metade quase da África e viviam, por isso, puderam, inclusive, construir um estado de bem-estar desproporcional em relação ao resto da humanidade? É isso que a França insubmissa e que a França de Le Pen propõe? Reconstruir a grande França, a grandiosidade da França? Realmente existe isso, porque com a globalização, o professor falou muito bem, esse estado de bem-estar da Europa, que era desproporcional, vamos dizer assim, em relação ao resto da humanidade, né, está sofrendo, vamos dizer assim, uma espécie de nivelamento, o que é inevitável. O que é inevitável. E ainda com o agravante de que hoje a facilidade da migração, que é uma coisa também que o mundo ganhou, essa possibilidade. Eu hoje estou lá no interior do Mali, ligo para o meu primo lá em Amsterdã, diz, dá para ir aí, no meu celular? E eu procuro um caminho e chego lá. Então, realmente, existe esse mal-estar nesses países da Europa que praticamente criaram e implantaram pela primeira vez a democracia liberal representativa. É algo que realmente eles têm que enfrentar. É uma realidade. Não vai voltar. Não vai voltar aquela supremacia que a Europa tinha em relação ao mundo todo. É uma nova vida realmente diferente. Mas eu acredito que a estrutura montada pela União Europeia ela é bastante sólida para enfrentar esse processo. Mesmo na Alemanha, com essa ascensão da extrema-direita e a extrema-esquerda, porque a esquerda cresceu também. Ela teve 8% no Link, que é o antigo Partido Comunista Alemão, e teve mais 4% naquela antiga dirigente do Link que saiu e criou um partido com o nome dela, que é mais esquerda e mais nacionalista do que o próprio Link. Então, 8 mais 4, 12, mais 22, dá uns 30, já vai para 34, 36. Mas, de certa forma, com toda essa crise, toda a Alemanha resistiu. A democracia cristã, social-democrata, os verdes, eles resistiram, né? Com toda a dificuldade, crise da energia, problema de energia, guerra na Ucrânia. Né? Então, eu tenho bastante confiança nos democratas europeus, mas é claro, né? Eles, como você falou, eles têm que ter essa capacidade de explicar ao seu povo qual é a nova realidade. Por isso, professor, eu venho insistindo aqui no Brasil, né? Queria uma opinião do senhor sobre a importância do acordo União Europeia e Mercosul. Quando esse acordo foi aprovado, entre aspas, lá atrás, há uns 4 ou 5 anos atrás, eu estava com a minha família, uma parte da minha família no Nordeste, eu vi isso pelo rádio, e eu soltei rojões, né, de comemoração, né? Porque eu acho que esse acordo, se realmente ele fosse adiante e a integração do Mercosul com a União Europeia tivesse avançado, seria uma coisa boa para a União Europeia e seria uma coisa melhor ainda para o Mercosul, para países como a Argentina, como o Brasil, o Uruguai e outros. E essa integração, eu li o texto que o Itamaraty publicou na época, é um texto imenso, né? Tem todos aqueles 38, 34 setores detalhadamente negociados e como se, desde a questão dos automóveis, dos vinhos, dos queijos, de tudo. Tudo bem estruturado, né? A gente vê que é um acordo que não é só um acordo econômico,
é um acordo econômico, é um acordo cultural, social e ambiental. É uma aliança geopolítica. Eu acho, então, que concretizar essa soma, né, do Mercosul com a União Europeia seria uma coisa fantástica. Daria, inclusive, força para a União Europeia enfrentar essas questões conjunturais, como eu acho que é a vitória do Trump, né, nesses próximos 4 anos. Ele não vai poder ser candidato de novo. Então, eu queria saber, porque aqui no Brasil, os nacionalistas de direita e de esquerda também não gostam do acordo. Não gostam. O pessoal do PT vem enrolando, já vem enrolando, né, porque o Celso Amorim é contra. A aposta dele é no BRICS, é no Sul Global, essa invenção antigeográfica que eles criaram, né? Isso não existe na geografia. Então, eles enrolaram todos esses períodos, dos 2 mandatos do Lula, da Dilma, o acordo não andou nada. Veio avançar na época acho que é do presidente Temer, que avançou, ficou no ponto de ser analisado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional até hoje não se reuniu para conversar sobre esse assunto. E o Lula, muito maliciosamente orientado pelo Celso Amorim, botou a coisa em banho-maria, se aproveitando, inclusive, dos inimigos do acordo lá na Europa, que existem, né, setores agrícolas e alguns ecologistas que são contra, né, ele botou em banho-maria, já vai para o fim do terceiro ano do governo e nada, né? Eu acho que se eles puderem adiar, empurrar com a barriga, que eles não querem dizer que são contra, né, eles vão empurrar com a barriga até onde puderem, porque a aposta deles é outra. O bloco deles é o BRICS, e não essa união econômica, social, cultural e ambiental que seria tão importante para nós no Brasil. Então, eu queria saber a opinião do senhor sobre essa questão. Né? Por que aqui no Brasil ninguém fala nisso? Bom, Eduardo, para começar ali, voltar um pouquinho à Europa, como você bem colocou, o estado do bem-estar social que eles conseguiram construir é bem díspare de todo o resto da humanidade, concordo plenamente. Em grande parte, eles fizeram isso porque não precisavam gastar tanto em defesa. O guarda-chuva americano proporcionou isso. E, portanto, uma das poucas coisas que eu concordo com Trump no primeiro governo foi quando ele disse que os europeus não estavam cumprindo o que eles prometeram. Depois que a Rússia anexou a Crimeia em 2014, eles prometeram gastar 2% do PIB na área de defesa e não vinham gastando. Um dos que menos gastava, que está bem longe disso, perto de 1,5%, a Alemanha, a maior economia da Europa. Então, quando muita gente achou que o segundo governo Trump seria dele utilizar esse discurso para pressionar os europeus a gastarem mais, ele radicalizou e foi para tudo que a gente já conversou. E por isso mesmo que eles estão tendo que começar a se preparar para gastar mais, um pacote de aproximadamente 800 bilhões de euros nos próximos anos, porque a janela de oportunidade para a Europa se rearmar é de 5 anos. Isso é um consenso nas inteligências da Europa e até dos Estados Unidos antes do Trump. Vão ser 5 anos depois que a guerra terminar para Putin reconstruir suas forças armadas. E se alguém acredita que ele vai parar na Ucrânia, é melhor tentar entender um pouquinho o pensamento russo e principalmente o pensamento de Putin, tá? Não é à toa que literalmente hoje as 3 repúblicas bálticas e o governo da Polônia anunciaram que vão sair do Tratado de Ottawa, que proíbe ter minas terrestres, porque eles estão se preparando para isso. E, portanto, vão gastar muito para se rearmar. Isso vai ser o grande problema. Continuar mantendo esse padrão que o Estado do bem-estar social dá para os seus cidadãos, gastando mais. Então, a Europa tapa com esse problema econômico barra militar, social, pelos próximos anos. Esse problema já está contratado. Sem dúvida alguma, seria uma parceria Europa, América do Sul, né, Mercosul,
seria um contraponto a Donald Trump gigantesco? Sim, seria. Principalmente que, como Trump já começou a tentar enfrentar a justiça, ele pode tentar, e no meu entender, eu acho que ele vai tentar permanecer no poder. Ah, não pode o terceiro mandato. Tudo bem, não pode, mas ele pode se candidatar a vice-presidente daqui a 4 anos, ser eleito vice-presidente e o presidente renunciar. A Constituição americana não proíbe isso. Tá? Então, tem muita gente nos Estados Unidos preocupados com a possibilidade dele, ele tá esgarçando as instituições americanas. E, portanto, sim, diante desse quadro, que eu não acho que seja conjuntural, veja que os republicanos ganharam maioria na Câmara dos Deputados, no Senado e têm a maioria na Suprema Corte. Então, eu acho que não é conjuntural, é uma mudança estrutural que houve na sociedade americana. Só espero que o órgão mais sensível do ser humano, o bolso, com a inflação, tudo comece a mudar a percepção de algumas minorias que votaram nele e possa mudar, mas isso, né, daqui a 4 anos a gente vai ver. A gente vai ter muito tempo a conversar, espero eu daqui até lá. E por isso mesmo, voltando, ponto central, sim, seria um contraponto dentro das democracias, né, Europa, Mercosul, se contrapondo a essa ascensão nacionalista americana e dentro do bloco europeu. Só que, infelizmente, eu lembro de uma frase, não sei se você vai lembrar, Machado, um evento há muitos anos atrás, lá na FAAP, com o pessoal da União Europeia, em que um diplomata francês disse: Mas, professor, o senhor quer que o agricultor francês não possa ficar no campo vivendo da sua vaquinha? Isso é a essência da cultura francesa. Né? Um acordo desses é acabar com o que é a França. Eu só pensei, fiquei quieto, só pensei, mas que discursozinho safado esse, né? Protecionista na veia e vem jogar cultura como desculpa. E está aí até hoje esse discurso. E está ganhando força junto de agricultores italianos, holandeses, dinamarqueses. Eu espero que esse choque do Trump contra a Europa consiga fazer esse discurso ser abafado. Então, a nossa janela de oportunidade para fazer com que os europeus aprovem esse pacto é curto. É curto. Porque senão ele não vai passar, não. Essas forças são muito fortes, porque aí a hora que junta com os anti-imigrantes, aí eles têm muita força. Professor Machado, mais uma? Eu ia fazer uma pergunta, meio. Você tocou, né? Que papel cabe ao Brasil nessa nova conjuntura geopolítica? Mas eu vou colocar uma outra coisa, mais ampla. Você já, ao responder sobre o acordo da Europa-Mercosul, você já, de certa forma, abordou esse tema. A gente tem visto aí o fortalecimento de instituições fora do sistema ONU. G7, G8, G20, BRICS, primeiro normal, agora o BRICS ampliado, na Ásia também, grupos regionais. Qual vai ser o futuro? Os organismos do sistema ONU vão prevalecer ou vão surgir, vão se fortalecer cada vez mais esses grupos alternativos? Lembrando que o Trump, por exemplo, questiona muito o sistema ONU. O Milei prega abertamente a saída da Argentina e do Mercosul. Então, diante desses novos atores e dessa nova realidade geopolítica, como é que você vê o futuro dessa geopolítica que esteve, durante muito tempo, sustentado pelo sistema ONU? Bom, Machado, eu não quero perder uma oportunidade que foi a primeira que você ia começar, mas é fundamental. É fundamental para o Brasil. O que a classe empresarial brasileira quer do Brasil no mundo? O que a classe política quer do Brasil no mundo? Porque não é só exportação.
Relações internacionais não são baseadas somente em exportação e importação. É defesa, por exemplo, democracia e direitos humanos, como Eduardo Jorge estava colocando bem. Ou seja, que mundo a nossa elite econômica e política quer? E o que que eles querem do Brasil nesse mundo? Se ficar restrito a só comércio, nós vamos sempre ser arrastados de roldão pelo que os outros fazem. Tá? Quanto ao futuro do multilateralismo, ano passado a The Economist soltou um artigo muito bom, que eles já chamavam a atenção de que a ordem internacional liberal vinha sendo erodida. Aí a gente está vivenciando isso. Só que o que mais me chamou a atenção foi no finalzinho, que eles dizem: se você está esperando que tenhamos a mudança de uma ordem internacional por outra, como foi, né, com o fim do concerto europeu, com a criação da Liga das Nações, e quando foi fim da Segunda Guerra Mundial, fim da Liga das Nações e criação da ONU, né? ONU e Bretton Woods. Ou seja, havia uma ordem internacional e surgiu outra. Isso não vai acontecer agora. Nós vamos ter esse enfraquecimento da ordem atual e o surgimento de uma outra ou outras, ou seja, um grupo de países continua seguindo o que seria essa ordem liberal e um outro grupo começa a criar suas próprias instituições, suas próprias regras. Isso se a gente ficar só em dois grupos, se não houver um esfacelamento maior. Então, isso significa o quê? Aí não colocam, aí é a minha interpretação. A instabilidade é muito mais forte. Se eu já dizia que a instabilidade era a norma, que é o oposto de uma ordem internacional. A ordem internacional é criada para dar certa previsibilidade e estabilidade. Hoje a gente não tem nada disso. E se nós tivermos mais do que dois grupos seguindo duas ordens diferentes, isso é o pior dos mundos. Isso é o verdadeiro mundo multipolar. E aí eu lembro que quando isso aconteceu, foi no final do século XIX, início do século XX, que resultou na Grande Guerra, que foi na década de 30 que resultou na Segunda Guerra Mundial. É por isso que eu tô bastante preocupado, porque se no governo Biden, como a gente conversou um ano atrás, a tendência era você ter uma nova Guerra Fria, com o Trump não é isso. É cada um por si, a lei da selva. E aí é cada um tentando criar as suas regras, seguindo aquelas regras que eles. Ah, isso me serve, isso não. Não acredito no fim, da ONU. Não acredito no fim do Conselho de Segurança, nem da Assembleia Geral. Mas eu tenho certeza, esse ano o Trump vai lá, vai ser o segundo a falar na Assembleia Geral e vai falar muito mal de tudo, pior do que ele já fazia no primeiro mandato, que vai explicitar que ninguém está mais aí para isso. Então, Machado, é o enfraquecimento forte do multilateralismo que deu a estabilidade. Eu só não vou perder essa oportunidade. Ah, BRICS. BRICS, já antes, quando eram só os cinco. Ah, qual é a postura do BRICS em relação a câmbio? Câmbio fixo ou controlado? Qual a postura dos BRICS em relação à democracia? Qual a postura dos BRICS em relação a direitos humanos? O grupo foi criado como um grupo anti-americano, né, aproveitando a crise de 2008 e 2009. Quem é anti-americano, quem quer enfraquecer a Pax Americana, quem quer enfraquecer, como muitos gostaram de falar, a hegemonia americana, se juntaram. Não tinha como ter pontos em comum. A origem do BRICS foi o quê? Vamos votar em bloco nos órgãos multilaterais para se contrapor aos Estados Unidos, mas não conseguiam, por quê? Em alguns pontos mais básicos não tem consenso. E agora com o BRICS ampliado? Ficou pior ainda. Por isso que o G20 também não está funcionando.
Por isso que eu já estava usando a expressão que o Ian Bremmer e o Nouriel Roubini criaram em 2012, G-Zero World, Each Nation for Itself. Foi o livro que eles lançaram, ou seja, mundo Z0, cada nação por si própria. Até o Ian Bremmer já está abandonando isso e está falando a lei da selva, que é quem pode mais, chora menos. Então, se Ian Bremmer, que é a referência em risco político no mundo, está dizendo isso, eu estou tentando a concordar com ele. Mas, professor, não existe hoje no mundo nenhum problema sério de política pública que possa ser encaminhado dessa forma. Nenhuma. Nenhuma. Concordo. A saúde, por exemplo, né? Se a gente não tivesse uma articulação multinacional, sincronizada, puxada com todos os problemas pela OMS, nós teríamos uma vacina em tão rápido período para combater a Covid? Não, não isso aí que você coloca pode até acontecer, mas isso não governa o mundo. Não resolve nenhum problema sério do mundo é enfrentado dessa forma. Nenhum. Concordo. Eu concordo. Para Assina começar, embaixo. começar da saúde e o meio ambiente, então, nenhum problema sério do mundo pode ser enfrentado desse jeito. O problema é convencer o Trump. Professor, para encerrar, não abusando da sua paciência, nós não falamos ainda nós falamos muito de Ucrânia, mas a coisa está voltando a explodir lá, lá em Israel. As bombas voltaram a cair. É, tu tem alguma perspectiva, assim, pessoalmente, alguma perspectiva de solução daquilo, ou enquanto o Hamas não for dizimado, Israel não vai parar? O que que o senhor acha? Tem alguns níveis de análise aí para a gente fazer. O primeiro é o pessoal do próprio premier, né, primeiro-ministro Netanyahu. Netanyahu está sofrendo os processos jurídicos na justiça e que se ele deixar de ser primeiro-ministro, ele corre seríssimo risco de ser preso. Então, por isso que ele também veio antes dessa guerra em Gaza começar, a grande questão em Israel era o enfraquecimento do judiciário. E num sistema parlamentarista unicameral como é Israel, o único contraponto ao parlamento é o judiciário, num país que não tem constituição, né? Portanto, tem esse lado pessoal que às vezes as pessoas esquecem. E, portanto, enquanto ele estiver em guerra, ele tem o apoio de partidos religiosos e de extrema direita que querem anexar Cisjordânia e Gaza, tá? Segundo ponto, eles aproveitaram, do ponto de vista estratégico, esse ataque terrorista, não podemos deixar de dizer isso, um ataque terrorista do Hamas, que matou 1.200 pessoas. Às vezes as pessoas já esquecem que isso foi feito, né? E para alterar o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Então, nem tanto o enfraquecimento do Hamas, mas principalmente o enfraquecimento do Hezbollah no Líbano. O grande trunfo do Irã contra Israel eram aproximadamente 150 mil mísseis e foguetes que se calculava que o Hezbollah tinha. E essa quantidade de mísseis e foguetes não tem defesa antiaérea excepcional israelense que consiga defender dessa quantidade. Então era com isso que o Irã contava para não ser atacado pelo Israel e pelos Estados Unidos. O que que o governo israelense conseguiu fazer? Enfraquecer ao extremo o Hezbollah. Não só eliminou toda a liderança e possível liderança, mas como eliminou também os níveis intermediários que comandavam essas unidades e destruiu uma maior parte desses mísseis. Portanto, hoje, o equilíbrio de poder mudou na região. Hoje, o Irã se enfraqueceu fortemente, não tem mais os dois grandes aliados, e com Donald Trump voltando ao poder e apoiando cegamente Israel, porque inclusive ele e Netanyahu são amigos pessoais, há um grande receio de que o governo israelense possa se aproveitar desse momento de fraqueza do Irã e tentar eliminar de vez o programa nuclear iraniano. Porque o Irã tem um programa militar
iraniano que não pode ter, porque o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Ele nega, o governo iraniano nega isso, mas sempre é bom lembrar, entre 2006 e 2010, o Conselho de Segurança impôs cinco sanções contra o Irã, programa nuclear. Ou seja, a própria Rússia apoiou isso lá atrás. Significa que tem coisa que o Irã está fazendo que não poderia. Esse é o receio que eu tenho hoje, que, inclusive, nesse primeiro semestre de 2025, aproveitando esse momento de fraqueza do governo iraniano, Israel ataque para eliminar de vez esse programa nuclear. E aí vocês conseguem imaginar a repercussão econômica que isso vai ter no mundo. Mesmo que o Irã não seja um grande exportador de petróleo globalmente, mas é um fornecedor importante para a China. Se isso for cortado, a China vai sair para o mercado procurando. A gente vai ter de novo um pico do petróleo. Aí a gente conhece tudo, os efeitos globalmente. Esse é o meu receio, Rondino. Esse é o meu receio, porque é o governo israelense mais ultraconservador da história de Israel. E quem diz isso são amigos meus judeus. Não sou eu que sou só um estudioso. São amigos meus judeus. Então, essa retomada do conflito não é um bom sinal para a região, não. Não é um bom sinal para o planeta também, né? E a coisa vai se complicando. Professor, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de nos atender. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Machado, pela participação de vocês. Obrigado a todos os companheiros aí da reunião do Espaço Democrático que acompanharam esse programa. E eu agradeço mais uma vez a você que nos acompanhou nesse do Diálogos no Espaço Democrático. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Professor, a palavra final é sua. Eu que agradeço o convite de vocês. Espero que a gente consiga conversar novamente, só que numa conjuntura um pouquinho melhor. Rezemos. Obrigado, professor. Um abraço a todos.